Oi gente, voltando com mais Kátia Responde. Hoje o vídeo, vai ser respondido razões pelas quais você não consegue emagrecer. Então esse é o nosso problema mundial. Hoje em dia, sem dúvida nenhuma, nós temos esse pequeno problema. Respondendo a Janaína Lúcia, que ela já começa agradecendo, e eu realmente fico feliz, por esse agradecimento. A Janaína diz assim: assisto seus vídeos e fico desejando um profissional que pudesse nos olhar como um todo. Ontem passei no endócrino e ele solicitou o exame somente de TSH. Tenho hipotireoidismo e como resultado está dentro da referência, ele simplesmente falou que a medicação está funcionando. Ou seja, esperei mais de 30 minutos para ser atendida, e quando entrei no consultório eu não demorei 10 minutos. Perguntei e todos os sintomas que venho sentindo sobre cansaço, desânimo, engordando, inchaço, depressão, e a resposta foi: mas o seu TSH está dentro da normalidade. E a consulta acabou e eu continuei frustrada, sem resolução do meu problema. O discurso da Janaína, infelizmente, é a norma do que acontece na maior parte das vezes. Nós não estamos falando mal dos endocrinologistas, mas sim de uma medicina mais clássica, onde foi ensinado isso também para mim na faculdade, que o que importava simplesmente é o TSH. O TSH é o hormônio produzido a nível da glândula hipófise, no hipotálamo, e ele fala simplesmente da condição do cérebro. Quer dizer, eles partem do princípio que a tireoide produz o T4, e se o T4 estiver bom, vai estar alimentando o cérebro. Então o TSH estaria dentro do valor de normalidade, que costuma ser de 0,05 até 5. Mas aonde o ideal, se nós formos pensar num TSH excelente, vamos imaginar uma pessoa numa condição de tireoide excelente. A gente teria que ter pelo menos 3 situações. Uma temperatura maior ou igual a 36,6, medida de manhã, ao acordar, sem levantar da cama, naquele termômetro de ver quando é que a gente vai ovular, então é um termômetro específico. Seria uma medida por uma semana, você tirar a média dos 7 dias. Tem que ser acima de 36,3. Então isso pensando numa tireoide boa. Se for o outro item, um TSH abaixo de 1. Quanto menor seu TSH, melhor seria a função do T4 a nível de corpo também. T4 se convertendo em T3. E pensar num cortisol também excelente. O cortisol, gente, é o hormônio liberado na luta ou fuga, faz a gente acordar, faz a gente ir avante. Ele é importante, por isso que de manhã ele é um nível maior. Então nós precisamos ter ele num nível excelente, nem muito baixo, nem muito alto. O problema é conseguir esse nível excelente. Quer dizer, eu preciso de 3 itens, onde a temperatura é o primeiro item. Quem mantém a temperatura no corpo é o hormônio tireoidiano, é T3 na verdade. Aí nós perdemos essa noção porque nós ficamos num conhecimento muito: se o cérebro tá bom, o resto do corpo não importa. O que a Janaína diz exatamente deve ser levado em conta, que infelizmente ela toma o T4, de alguma forma ela deve tomar, não sei qual a dosagem, mas ela toma um T4 que está servindo malemar para o cérebro. O que eu gosto e sempre oriento vocês é que vocês consigam uma dosagem mesmo de T3 livre e T3 reverso para saber se esse T4 está sendo convertido. Hoje em dia, eu não sou a especialista, mas hoje os médicos que estudam um pouquinho a integridade do corpo e da mente, do intestino e do cérebro, nós conseguimos perceber, porque estudar mesmo, não é mudança de comportamento, é mudança de saber. O que nós sabíamos antes de 1998 era uma outra medicina. Hoje nós temos uma outra, completamente diferente. 2003, mais ainda. Então, Janaína, eu espero que você esteja estudando conosco. Não fique brava com os colegas, não fique brava com ninguém, mas realmente tome conta da sua saúde e procure, nos outros profissionais, nem que não sejam especialistas, mas que sejam médicos e consigam te atender.
Respondendo agora a Iracema Fernandes, é um caso diferente. Ela diz: olá, querida doutora Kátia, se o hipotireoidismo faz engordar, por que eu sou tão magrela? Olha que delícia, Iracema. Sempre fui magrela. Não, delícia em termos, né? Ela sofre também. Sempre fui magrela, mas gostaria de engordar. Estou na menopausa e é preciso fazer a modulação hormonal bioidêntica. Me ajude, por favor. Se o meu receptor atrofiar, ela tá com medo disso, né? Se meu receptor atrofiar, não adianta mais, porque não vai ter receptor. Aprendi tudo com você. Meus exames já estão aí com você. Ai, meu Deus. Porém, conheço muitas pessoas acima do peso. Me enviei para todos os meus, como sempre. Vamos por partes da Iracema. Iracema, uma informação aqui. Eu sou uma das médicas que digo ao contrário. Eu digo que os receptores hormonais, mesmo que você esteja muito tempo pós-menopausa, eles funcionam, tá? Então, na minha experiência clínica, tem colegas que dizem isso, mas na minha experiência clínica, mesmo uma paciente que chega com 70 anos e 70 anos, já está menopausada há 20, 25 anos, eu começo a fazer a modulação hormonal nela e ela melhora muitíssimo. Lembrando sempre que todas as células possuem receptores. E essa coisa, o receptor não funciona, não é a minha prática clínica. Na minha prática clínica funciona assim. Enquanto nós estivermos vivos, nós vamos ter estímulo, tá bom? E o problema dela realmente é problema para engordar. Ela não consegue, ela é a famosa magrela. E pelo que eu vi nos comentários, existe mais umas 2 ou 3, que seria assim, basicamente, no caso de não conseguir engordar, existe uma deficiência com a insulina. Então, se você dosar a sua insulina, você vai ver que a sua insulina basal de manhã no sangue, ela é abaixo de 2,5. Então, nesse caso, é claro que tem que ser avaliado caso a caso e olhar os outros parâmetros, mas normalmente diz isso, que é problema com a insulina, a baixa. Então, nesse caso, a aplicação de insulina iria ser interessante para ganhar peso. Mas, volto a dizer, Iracema, você precisa de acompanhamento médico. O problema é no seu baixo nível de insulina. Continuando com a Juliana Freda, ela diz que tenho tireoidite Hashimoto, mas quem descobriu foi um infectologista do SUS. Olha aí. Sentia muito cansaço, tristeza, tonturas, especialmente ao levantar. Até que um dia desmaiei e fui no postinho. Esse médico que me atendeu pediu vários exames, entre eles o TSH e T4. Nenhum médico havia solicitado esses exames antes. Agora me trato com endócrino e já solicitei o T3 e também o de anticorpos. Mas ele diz que não é necessário. Não dá para confiar. Juliana, que bom, vamos deixar ele solicitar, né? Deve ter tem 2 meses essa pergunta, já deve ter solicitado. E vamos ver a resposta. Hoje você entendeu isso, não precisa ser um endocrinologista, o médico que vai descobrir o que você tem. E os sintomas, gente, o que você sente, ele deve ser levado em consideração, sim. Mesmo que a gente suponha que a pessoa come muito, né, tá mentindo, não é do médico fazer o julgamento. É pegar a queixa do paciente junto com os exames e cruzar essas informações. É do cruzamento das informações da queixa e dos exames que nós, médicos, tiramos um saber nosso. E olha, não dá para ser adivinho, a gente precisa sim de uma dosagem de sangue para entender o que é que está acontecendo com vocês. Mas legal, Juliana, você está no caminho certo e faça a sua parte também, lembra? Não é só tomar T4, mas sim zerar aquilo que ataca a tireoide. E como orientação, o alimento que mais tem tropismo pela tireoide é leite e glúten. Parem e vocês vão melhorar. Antes que tenha já a tireoidite de Hashimoto ou a hipofunção da glândula. Mas se tem também, suplementar. A Vanessa Miguel, ela fala um relato interessante que eu acho que vale para todo mundo sempre. Ela diz: amei esse vídeo. Já fui em vários médicos, tudo o que fazem é passar aquelas dietas restritivas e remédio para controlar a fome. E até hoje nada deu certo. Tenho dores em várias partes do corpo, só me passa um anti-inflamatório. Lesa mais o rim. Ela sente calores, falta de sono, falta de libido. Depois que ela começou com esses sintomas de calor, falta de sono, falta de libido, ela
que começou há uns 8 anos, ela ganhou peso e hoje ela pesa 103 quilos, pesava antes 64, engordou bem, né? Engordou mais de 40 quilos. E tive que me tratar com psiquiatria, com um psiquiatra, pois comecei a ter depressão. Me ajude, doutora. A Vanessa Miguel, ela é um típico quadro de mulheres, né? De nós mulheres. A maior parte de nós, gente, eu estou falando isso com justa causa, porque eu sou cirurgiã plástica e trabalho com mulheres, e a maior parte vem buscar lipoaspiração, cirurgia de abdômen, cirurgia de mama, ainda precisando perder um peso. Nós precisamos, primeiro, no caso aqui, por exemplo, da Vanessa, ter um diagnóstico. O que é que está fazendo com que a Vanessa não emagreça? De novo, eu vou insistir na dosagem do T3 livre, que o ideal do T3 livre é estar no limite superior. O valor ótimo, a referência ótima é no limite superior. Se é de 0,5 a 4,2, eu quero 4,2. Esse é o T3 livre. E o T3 reverso é ao contrário, ele tem que estar no limite inferior. Se é de 0,5 a 4,2, eu quero ele 0,5. Entenderam? Então, ativado o T3 livre e inativo o T3 reverso. É uma resposta que vale a várias outras perguntas também. Então, Vanessa, primeiro ter um diagnóstico. Seu metabolismo com certeza deve estar desregulado. Quem já tomou remédio para emagrecer e toma anti-inflamatório como uma condição para melhorar as dores, precisa realmente perseverar muito mais tempo nessa coisa de vou perder peso. A minha orientação normalmente é que a pessoa que nunca usou remédio para emagrecer demore 1 ano, né, para perder de 12 a 13 quilos. Quando a pessoa já usou medicação, ela vai demorar mais, ela vai demorar uns 3 a 4 anos para perder esse mesmo peso. Isso é a consequência de usar remédios que inibam o sistema nervoso central de sentir fome. A comparação é como se fosse uma chave com uma fechadura. O remédio entra ali engripando, adulterando o buraco da fechadura. Então nós temos problemas nessa conexão. O cérebro nunca mais vai ser o mesmo no sentido de controlar ou não a fome. Então tem que perseverar mais? Tem. E é por isso que sabendo isso mesmo, né? Se eu tomar um remédio, eu vou emagrecer 10 quilos. Como assim, gente? Não dá para ganhar na Mega Sena todo dia comprando um remedinho. Por isso que eu sou contra remédio para emagrecer. A mudança de estilo de vida é o mais necessário para todos nós. Demora, né? Demora 1 ano, 2 anos para a gente estar no detox, no peso que a gente considera ideal para a gente. Então, Vanessa, saber como é que está o seu nível de T3 livre e reverso, sem dúvida nenhuma, começa por aí. Começar um novo estilo de vida. Se você me escutar, na minha experiência é aumentar a sua água, zerar leite e glúten, leite e farinha de trigo, zerar. Pode comer outras coisas? Até pode, com nobreza, né? Um pão sem glúten, um bolo sem glúten, mas tudo tem que ter nobreza. O que é a nobreza? É começar pelos passos básicos, que eu faço isso comigo. É o copo d'água, tomar os 400 ml de água, comer uma fruta, comer o prato de mato, temperado com feijão e colocar uma proteína animal junto. Então você vai ficar ali mastigando e vai ter os nutrientes, as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, a fibra. E depois disso você vai para o seu prato preferido, né? O arroz, feijão, o macarrão sem glúten, que seja. Mas se a gente se olhar assim, né, passo a passo, isso funciona. Então eu faço isso comigo. E essa é sempre a orientação. Se funciona com a Kátia, funciona com todo mundo. Eu sou a minha própria experiência e é por isso que eu digo isso para vocês que vale a pena. E os meus pacientes também, tá bom? Não desista de você, Vanessa. Nós nunca desistimos. A gente começa novamente e dessa vez da maneira certa.